pessoal da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura, aonde então, nesse capítulo, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, aí então, a partir da página 236. Então, você aí de casa, para ir acompanhando o nosso assunto, abra um livro de vocês na página 236, a partir do tópico voto, um direito ou um dever dos cidadãos. Nós podemos dizer, pessoal, que o voto é uma das coisas mais importantes que o cidadão brasileiro conquistou ao longo do tempo. Só lembrando, no período colonial, ou seja, entre 1500 e 1822, durante esses 322 anos, o brasileiro era impossibilitado de votar. Por quê? Todas as leis, tudo o que existia no Brasil vinha de Portugal. Então os brasileiros tinham apenas a capacidade de viver no Brasil, sem poder escolher seus representantes aqui, porque o Brasil era uma colônia de Portugal. Então a política do Brasil era feita em Portugal. Mas aí em 1822 conseguimos sim a independência. Que bom, nos tornamos livres de Portugal. Mas o que acontece? O direito de voto passou a ser um direito exclusivo de uma parcela mínima do Brasil. O voto era censitário, ou seja, fazia-se a contagem ali da população e aqueles que tivessem determinada renda poderiam votar. Então, durante o Brasil Império, de 1822 até 1889, ganhou o direito de voto uma mínima parcela do Brasil, dos brasileiros, sendo estes ricos. Mas aí em 1889, pessoal, veio a proclamação da República. Olha aí, o Brasil agora tem um novo sistema político, república, onde o povo pode sim ter a participação efetiva na escolha dos seus representantes. Só que o que acontece, pessoal, o voto era para maiores de 21 anos de idade, apenas homens, excluindo mulheres. Só em 1934, na Constituição de 34, promulgada por Getúlio Vargas, é que as mulheres, até que enfim, ganharam o direito de voto. Então nós podemos dizer que homens e mulheres votando no Brasil e de forma secreta a partir de 1934. Então vejam aí, de 1500, só em 1934, 434 anos depois, né, praticamente, é que então veio o povo brasileiro, homens e mulheres, a conquistar o direito de voto. E aí a gente fala mais recentemente de como é exercido a cidadania, o voto, a partir da Constituição de 1988 até os dias atuais. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, a Constituição de 1988 definiu aí que o voto é sim obrigatório, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que não é obrigatório. Você participa das eleições, vota se você quiser. Já no Brasil, o voto é obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos. Só que fica facultado, ou seja, vota se quiser, analfabetos, maiores de 70 anos e menores de 18, entre 16 e 18 anos. Ou seja, os menores de 16 e 17 anos podem retirar o seu título de eleitor e votar, exercer a cidadania caso queiram. Então isso é importante, pessoal. No Brasil, a Constituição de 1988 tornou o voto obrigatório para alfabetizados maiores de 18 até 70 anos. Vota se quiser, é facultado o voto para maiores de 70 e jovens de 16 a 17 anos e analfabetos, certo? Como votar? Como exercer a cidadania? Para então você votar, para você exercer a cidadania, ser um cidadão, você tem que ter o título de eleitor, que você pode tirar, como eu disse, a partir dos 16 anos, caso queira.
Mas com 18 é sim obrigatório você tirar o título de eleitor e votar, tá certo? Uma outra coisa importante, já na página 237, pessoal, é que as eleições, então, de 1900, nós podemos dizer que após a redemocratização, após 1985, as eleições no Brasil, elas voltaram a ser diretas, ou seja, o eleitor diretamente, através do seu voto, tem a liberdade de escolher os seus representantes. Aqui cabe, pessoal, nós falarmos um pouco de como eram as eleições num período tenebroso da história do Brasil, durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985. As eleições, o voto era indireto, principalmente para presidentes, ou seja, quem elegia o presidente entre 64 e 85 não era o povo brasileiro, era o Congresso Nacional, principalmente deputados. Eram eles, os deputados federais, que elegiam o presidente. Mas, graças a Deus, em 85 teve fim a ditadura militar aqui no Brasil e, consequentemente, pós-ditadura, com a redemocratização, o voto, e principalmente com a Constituição de 1988, que nós já falamos, o voto voltou a ser direto e aí o povo brasileiro pôde voltar a votar e escolher os seus representantes. Olha aí outro tópico importante, é o voto secreto. Sim, a Constituição de 1988 garantiu o voto secreto. Só você sabe, só você precisa saber em quem você votou. Certo, pessoal? Por que o voto é secreto? Porque lá no início do século XX, final do século XIX e início do século XX, não era secreto, pessoal. Os eleitores, eles iam votar jagunços, capangas de coronéis, daqueles ricos latifundiários, iam acompanhando o eleitor até a urna, para verificar se o eleitor votava em quem o coroné, em quem aquele rico fazendeiro queria. Então nós podemos dizer que, infelizmente, o voto entre 1894 e 1930 não foi secreto. Era sim aberto, principalmente para os coronéis saberem em quem o eleitor votava, sendo uma forma terrível de controle de voto. Mas, como nós também já dissemos, a partir de 1934 e também com a Constituição de 88, o voto se tornou secreto. E outra questão importante são os partidos políticos, que são esses grupos que unem pessoas com a mesma ideologia, tá certo? Então, assim, os partidos políticos, que é a forma como a pessoa ingressa na política, consequentemente, adquire um cargo público. E o pluripartidarismo, ou seja, no Brasil, também após a redemocratização, a partir de 85, houve sim, principalmente, o nascimento de vários partidos políticos. Já existiam alguns, tá certo? Ali entre 85 e 90, e hoje, atualmente, nós temos aí em torno de 35 partidos políticos, representando assim o pluripartidarismo. Tá certo, pessoal? Então, aqui agora a gente analisa esse gráfico, um raio-x do eleitor brasileiro. Aonde aí você pode ver, por exemplo, na região norte do Brasil, lá então vivem cerca de 7,83% do eleitorado do Brasil. Quantos eleitores o Brasil tem, pessoal? Gira em torno de 147.302.354 eleitores. Então, esse é o número aproximado do número de eleitores do Brasil, sendo que 7,83% desse número estão no norte, 26,63% desse número de eleitores estão no nordeste, 7,3% estão no centro-oeste, 14,53% desses eleitores vivem na região sul e a maioria dos eleitores brasileiros vivem na região sudeste, 43,38%. E 0,34%, menos de 1% dos eleitores brasileiros vivem em outros países. E aí, pessoal, você pode observar que 50,03%
dos brasileiros já tem o voto biométrico, ou seja, aonde coloca ali no aparelho sua digital que já identifica você como eleitor. E 49,97% dos brasileiros, estes aí ainda votam com o título de eleitor porque não tem a biometria. 25,8% do eleitor brasileiro, pessoal, ele tem um ensino fundamental incompleto. Já 22,7% do eleitorado brasileiro tem sim um ensino médio completo. Olha aí, a maioria dos eleitores brasileiros são mulheres, 52,5%. Já eleitores homens é 47,5%. Olhem aí, pessoal, a cidade com o maior número de eleitores no Brasil é São Paulo, com 9.062.724 eleitores. E a cidade brasileira com o menor número de eleitores fica no estado de Minas Gerais, a cidade de Serra da Saudade, né? Que tem apenas 941 eleitores. Tá certo, pessoal? Então nós vamos concluindo nossa videoaula por aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!